Fala pessoal, aqui é o Filipon, estamos começando mais um episódio do Filipod, e hoje nós vamos tratar um tema bem bacana com duas feras, tá? Aqui nós estamos trazendo hoje, digamos que a prata da casa, eu diria até o ouro da casa aí, que são pessoas muito especiais aí, né, que estavam faltando aí para a gente fazer aí, completar aí toda a saga aí de toda a equipe do Câmera 4, né, e é o pessoal aí também que tem estimulado muito aí o Filipod, enfim, tem ficado em todo o bastidor ali, fazendo toda a técnica, né, da nossa produção. Então, com vocês aqui o Rafa, né, o Marco, né, e venho aqui agora passar para vocês se apresentarem aí, e nós vamos bater um papo bem legal aí sobre vídeo, sobre edições aí, produções e, enfim, N coisas aí de tecnologia, imagem e áudio. Eu agradeço a oportunidade, Felipe, por estar aí no Filipod. É um grande prazer estar junto aí, antes e atrás das câmeras, né? Exato. Agora na frente das câmeras. Então, obrigado aí pelo convite. Uma honra. E vai ser massa esse papo que a gente vai bater. Perfeito. Satisfação. Agradeço também. A gente tá sempre atrás das câmeras ali, nos bastidores, e às vezes falta isso, né, para nós. Né? Chegar mais aqui à frente, passar pro outro lado da mesa e conversar um pouquinho. Não, a gente já fez uns episódios aí descontraídos ali com aniversário, com bolo chegando, com um monte de coisa aí, já foram bem legais aí, né, pra gente ir, né, trabalhando a equipe, enfim, o entrosamento, acho que tá muito bacana, né, e, bom, eu venho aí acompanhando ali, né, não só os podcasts da casa aí, né, começou com o Fala Cansado, do Viegas, depois o Pod C4, né, agora o Velho Pod também, né, com o Ronei que tá aí também nos bastidores aí, hoje ele que tá pilotando aí a mesa, né, então tem muita coisa bacana acontecendo, né, a gente, tipo assim, fechando aí contratos com o estúdio, acho que tá muito legal nessa parte aí do que começou aí com um podcast ali que era, você alugava um estúdio, né, e agora a gente tá produzindo aí, enfim, tem curso chegando aí, não sei se eu posso dar spoiler aí, mas tem muita coisa bacana, né, aí desse meio de comunicação aí, de registros aí, bem interessante, né, então queria começar o papo aí sabendo um pouco aí, né, vocês são a ala jovem do Câmera 4, né, como é que veio aí essa conexão aí com essa parte de tecnologia, com vídeo, com câmeras, enfim, toda essa parte, qual o background de vocês aí podemos começar aí, não sei, fiquem à vontade aí, vamos, Marco? Começa aí, Marcão. Cara, vamos lá então, começando do início, né, a gente tá num momento muito bacana, porque o que a tecnologia avançou nesses últimos anos é algo, cara, que assim, ó, talvez nas 3 últimas décadas não teria sido tão rápido, né? Graças aí à internet, graças às redes sociais, então a propagação de tudo isso tem sido muito grande. E nós viemos fomentando, né, a questão do podcast, porque por mais que pareça que tem muito podcast, talvez não tenha a quantidade que a gente gostaria que exista, né? E a gente tem fomentado bastante isso, porque é uma forma simples. Pô, aqui a gente tá num bate-papo, a gente tá numa conversa. Então, quem não conversa? Quem não bate um papo bacana com um amigo, ou enfim, com pessoas especiais? Então a gente tem fomentado bastante isso, e aí entrando para essa parte da conexão. Por que eu falei a respeito do podcast? Porque foi o que nos conectou. Foi o que nos levou a estar hoje o Câmera 4 cada vez mais fazendo mais trabalhos. Por quê? Quando a pessoa vem aqui, seja como convidado, ou até mesmo ela esteja investindo para estar aqui aparecendo como uma mídia, ela vê, cara, toda essa estrutura, ela vê toda essa conexão, ela vê toda essa energia, e no final ela fala assim, cara, como é que eu faço para ter meu podcast? Porque esse momento que a gente tem aqui, Maurício, cara, eu fico imaginando em que outra oportunidade eu conseguiria ter, entendeu? E fora que a gente vê se propagando hoje no YouTube e nas redes sociais, pessoas famosas abrindo algumas situações da vida que talvez na TV ou enfim, qualquer outro local, ela não teria essa oportunidade devido... Tipo
sentimento de confidência, né? Exato. Ele passa um conceito ali que, Exatamente. ok, a gente está gravando, ó, a gente tem câmeras, pode ser ao vivo, inclusive, Exatamente. mas ao mesmo tempo, né, o bate-papo ele descontrai, ele Não tem permite roteiro. com que Não tem roteiro. Isso Isso tem aí. roteiro. Isso é muito bacana. E esse tipo de oportunidade que as pessoas têm, cara, isso aí, pra nós que estamos ali atrás das câmeras, nos faz cada vez ter mais prazer daquilo que a gente tá fazendo. Porque é bacana tu fazer um vídeo, é bacana tu editar, é bacana tu capturar, que nem a gente faz trabalhos diários praticamente, mas, cara, tu ouvir aqui histórias de pessoas que às vezes tu nunca ouviu falar ou nem sabe quem é, ela abrindo, às vezes, não só o profissional, mas um pouco da parte pessoal dela também, tu consegue absorver um conhecimento de uma forma tão natural. Que nem, pô, que nem tu comentou, nós somos a ala mais nova do Câmera 4. Somos guri. Mas isso é bacana porque tem 3 gerações totalmente distintas no Câmera 4. O Ronei, que pega aí a área dos 40 mais, né, vamos dizer, os 40 mais. Tem o Viegas, que pega os 30 mais, e a gente aí com os 20, né? 20 mais. Quase. Então são 3 Largando na frente. visões totalmente diferentes, mas que se conectam e que conseguem estar produzindo algo fantástico para as redes sociais. E, cara, tu é prova viva. Tu tá vivendo isso, né? De tá sentindo essa energia, de estar trocando uma ideia com alguém que às vezes nem é uma pessoa que é tua conhecida, tua amiga, mas te entrega aqui um conteúdo, vamos se dizer, né, que te ajuda em alguma parte, alguma área da tua vida. Isso é muito bacana. E graças à tecnologia nós estamos alcançando isso. Que nem hoje mesmo, tenho família em outro estado, e, cara, mando lá o podcast que, ó, assiste o Felipe Ford lá. Eles estão assistindo, estão vendo, estão comentando. Então, cara, isso é muito bacana. E até já quero abrir um parênteses aqui para comentar e já deixar também o Rafa falar um pouco. O meu casamento. A maioria dos meus familiares são de outro estado. E o que a gente fez? Fizemos uma transmissão ao vivo do meu casamento. Então, quem não estava lá presente teve a oportunidade de poder compartilhar e ter o mesmo sentimento de quem estava ali. E, cara, foi o casamento civil transmitido e também o casamento religioso transmitido. Broadcast na veia, então. Foi muito sensacional. bacana. Isso Foi aí. muito bacana isso. Show de bola. E aí, Rafa? Sobre a questão do primeiro contato ali com a tecnologia, assim, desde pequeno, assim, eu sempre fui muito curioso, digamos assim, né? Eu era o cara que desmontava os carrinhos lá via como é que funcionavam as coisas, queria entender mais, e isso sempre trouxe, tipo assim, um sentimento de curiosidade de saber mais como as coisas funcionam. Então, depois que eu, ensino médio, eu fui pro Exército. No Exército eu fiquei 8 anos, até 2022 estava lá. E só que nisso eu sempre fiquei estudando na área, né? Eu sou formado em análise de sistemas. E depois continuei também numa pós em perícia computacional. Olha, informática forense, não né? sabia dessa trajetória na TI aí. Isso aí nem todo mundo sabe, né? Porque, Formal ainda, olha Não, só. homem é multitask. isso aí Pô, eu trabalho com TI, nem eu tenho essa bagagem aí, ó. Sensacional. Foi uma experiência bem bacana, assim, embora eu não tenha atuado assim, em nenhum caso assim, Sim. para apoiar o juiz, né, no caso, numa decisão, a gente aprende muita coisa, né? Inclusive que o Windows é um X9, né? O Windows, qualquer coisa que a gente faça lá, tudo deixa rastro, né, registro. Mas enfim. E daí quando acabou meu tempo no Exército, lá, porque eu era militar temporário, ficou uma lacuna, né? Então, inicialmente eu fiz abri uma empresa, uma agência digital de marketing com 2 sócios, amigos meus, e continuei fazendo os trabalhos, atendendo clientes, mais ou menos o que a gente faz aqui, mas mais voltado para a estratégia do marketing, não para a produção em si. E depois que isso aconteceu, eu acabei ficando um pouco mais sobrecarregado, e foi nisso que eu conheci o Viegas, através de um conhecido nosso, né, que é o Marquinhos, que conhecia já o Marcão e o Ronei, e a gente foi estreitando os laços, e acabou que essa empresa que eu tinha, que era Mindset, ela foi se apagando e foi sobrescrita pelo Câmera 4. Boa.
Boa, sensacional. E aí, Marcão, responde essa pergunta inicial também aí, que faltou tu dizer a tua conexão com a tecnologia aí de vídeo e de áudio. A minha conexão entra um pouco que nem o Rafa, cara. Eu sempre fui mexedor. Eu digo mexedor no sentido de, cara, tudo assim que estragava, eu tentava dar um jeito de arrumar. Curiosão. Curiosão. Até o Rafa falou, também serviu o quartel. Pardalzinho. E, cara, desde solda ali, eletrônico, todas essas coisas, tudo eu curtia, sempre curti fazer. Então, na época na adolescência, estragava lá o controle do videogame. Eu tentava, e a gente não tinha, né, nessa época não tinha YouTube que nem hoje pra estar te ensinando minuciosamente o que tu tem que fazer. Tal, Exato. Exatamente. Então tu ia testando, tu ia tentando. Às vezes tinha 3, 4 controles estragados, desses 3, 4 tu montava um controle que seguia funcionando e tava tudo show. E tipo, a minha adolescência toda foi essa. Foi dessa forma, né? E até hoje, cara, a gente pega aqui, que nem muitas coisas aqui, foi nós mesmos que estragamos. Não nós estragamos, né? Mas que nós pegamos e nós mesmos arrumamos. Porque, enfim, seja no carro, eu prefiro eu fazer, porque é um conhecimento a mais que tu vai estar tendo, e muitas vezes uma certa desconfiança. Porque tu vai levar num técnico, ou tu vai levar numa pessoa que, beleza, ela tem um conhecimento, mas será que realmente ela tá fazendo aquilo que ela tá falando? Que tá fazendo? Sim. O problema aqui foi a placa. Será que foi realmente a placa? Então, tudo isso aí me fez e sempre fomentou de eu, cara, buscar um conhecimento. Hoje, com a facilidade do YouTube, peraí, primeiro eu vou tentar, se eu não conseguir, aí sim, eu levo para um técnico. Exatamente. E aí, cara, resolve aí. Isso é bom, mas também é ruim, porque às vezes tu acaba agravando, né, o problema, e aí o técnico tem que estar resolvendo ali pra ti. E tecnicamente falando, ou falando em técnicas, né, enfim, eu sou muito curioso, eu peguei o início ali da época do CorelDRAW, o Photoshop, né, peguei, enfim, a minha trajetória na TI, eu sempre tive uma queda pela parte ali de computação gráfica mesmo, né, 3D Studio, enfim, tudo mais. Eu, né, pegava o programa, fazia, né, minhas brincadeiras na época não tinha essa qualidade que tem hoje, né, essa velocidade de processamento, mas aquilo sempre me fascinou, né, e como é que vocês, por exemplo, vocês aprenderam essa parte? Eu vou dividir, digamos ali, essa questão em duas vertentes aí. Uma é a questão técnica, né, o aprender a mexer, né, nos aplicativos, enfim, todo entender, tem também toda a parte base de tamanho de arquivo, resolução, DPIs e tudo mais, né, e o tato também para coisa, né? Porque querendo ou não, né, tem que ter uma questão aí de tato, não digo de bom gosto, de feeling, né, mas de ter uma coisa agradável, saber o que quer passar, né? Então, como é que vocês foram aprendendo isso? Como é que foi a evolução de vocês nessa parte de edição, né, de vídeo, de imagem, de vinhetas, de cortes, né, enfim, que tá tão, né, hoje, né, com a disseminação aí das redes sociais aí, canais, YouTube e tudo mais, né? Então ficou tão em voga, tão em evidência, isso é um diferencial, isso aí, né? As pessoas fazem coisas fantásticas, inclusive com, né, um simples aparelho celular. Então, como é que foi aí né, essa evolução de vocês, essa ascensão aí na parte de editoração digital aí de vídeos? Pode, como quiserem. Sobre a parte de software, a gente, como tem muita noção de como as coisas acontecem por trás das máquinas, os softwares são a questão de como é que eu vou dizer? Tipo de aprendizagem, né? Então não precisa literalmente ter alguém ensinando como fazer, mas sim tu sabe que todas as informações estão ali dentro. Então é basicamente, eu aprendi no fuçômetro, né? Então tu vai lá, fuça, aperta e descobre. Mas aliado a isso, a gente também tem as técnicas, né? Então, fora a questão de onde apertar, é saber o que apertar e quando apertar, né? Qual botão que tu vai usar. Na parte de design, principalmente, assim, eu adquiri alguns cursos, né, por fora, pela internet, curso online, que ensinam conceitos ali de composição, de cores, tem vários elementos, né, que complementam para tu fazer, para transmitir a mensagem que tu quer, né? Isso tanto foto como vídeo, porque as duas coisas são a visualização que tu vai ter ali na tela do teu celular ou no computador, enfim. Então, essa parte, assim, a gente sempre, a questão é que a gente não sabe tudo, tá sempre evoluindo, né? A gente, inclusive agora estamos
indo para outra área, que é o VFX, que é a modelagem 3D. Então a gente consegue pegar vídeos, fazer gravações e inserir coisas que não estão lá naquela cena. Então, através da modelagem 3D. Então esse é um novo... Até um spoiler aí pro pessoal. É um novo... digamos, formato, novo né? formato, um novo serviço que vai ter na casa aí. Mas digamos que seria compor ali com elementos virtuais Exato. e coisa, a imagem. Ah, que Exato. interessante. Vou dar um exemplo assim, A Marvel, né? Marvel usa bastante. Nos filmes, né? Isso é muito usado já. Sim, exatamente. Só que a questão é que está sendo mais acessível para pessoal que não é da parte tão de produção, né, do cinema em si. Mas vou te dar um exemplo. Tem um prédio, imagina que tem um prédio e tu tá gravando o prédio ali, tem toda a cena rolando ao redor, os carros passando, as pessoas andando, barulho de trânsito. E do nada cai um banner do prédio, que não existe. Não mas existe, um banner sim. do tamanho do prédio com uma marca lá. Ah, E a marca lá é o entendi, Philipod. Daí, entendi. esses vídeos, eles geram mais impactos, né? Eles, embora sejam curtos, eles geram mais impactos, traz mais retenção e mais publicidade para quem quer, né? Sim, eu acho que essa técnica aí, acho que começou no cinema, eu acho que na época ali, começou com desenho animado, inclusive, né? Que era o Space Jam, eu acho. Tinha também mais um ou menos coelho isso. lá, tinha Isso. um... Tu inseriu os Se não me elementos. engano, né? acho que quem iniciou foi a Warner, né? Acho que era com a na Warner. parte é. dos filmes, que até me lembrei do Pernalonga com os jogadores aqueles Sim, mas de esse aí é basquete. Space Jam? Space Jam, Isso aí, isso aí que ele falou. exatamente. Ah, tá, não me liguei na No nome. traduction do nome. E basicamente é isso aí. Sobre software, mexendo, aprendendo, cada vez aprendendo mais. Né? Perfeito. E a Marcão? questão do, só acrescentando isso aí que o Rafa falou, é a prática que vai te levando à perfeição, como qualquer outro tipo de função que você for fazer. Tipo, a ferramenta ela vai estar sempre ali disponível, mas se tu não praticar, tu vai esquecendo. Que nem, a gente fez um curso de um cara que é um dos melhores aqui do Brasil. Inclusive ele faz curso e também presta serviço para pessoas de fora do Brasil, que é o Thales Ramiro, né? Sim. Para mim, um dos melhores professores que eu já tive, porque eu nunca tinha mexido em After Effects e assistindo apenas uma aula do YouTube do cara, eu consegui fazer um motion, um projeto. E, cara, aquilo ali pra mim foi um troço assim tão fantástico, parecia que eu tinha descoberto o fogo. Entendeu? Quando tu nunca mexeu no troço, vai ali e consegue fazer. Pra mim foi essa sensação. Parecia que eu tinha descoberto o fogo. Ou inventado a roda. E, cara, foi assim, imediato. No dia teve a aula, no outro dia ele ia dar mais uma aula, que seria a sequência. E no terceiro dia, como qualquer lançamento, ele abriria o carrinho. Quem quisesse comprar, Pá. já era. E aí o louco é que, cara, eu não tinha como comprar o curso devido ao valor e eu dei meu jeito, porque aquilo foi tão impactante pra mim e eu sabia que de alguma forma ia acrescentar e ajudar tanto nos meus trabalhos para poder estar apresentando algo melhor pro cliente, que eu dei meu jeito, né? Aí vem aquela frase: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Desculpa. Só um parênteses. Pra mim foi a mesma situação e a gente comprou o curso no mesmo ano, só que a gente nem se conhecia. Dá pra ter uma ideia. Ah, que E aí, interessante. tipo, conversando com ele, cara, e aí com quem tu aprendeu? Aí ele me mostrou ali, mas esse aí é o Thales. Eu conheço, meu professor também. E aí tu vê como a tecnologia que, tipo, pessoas que não se conhecem de diferentes lugares acaba sendo ligadas, né, ou sendo conectadas devido aos interesses, né? Isso é Interesse muito, comum. isso é muito massa. Exatamente. E eu tava pensando aqui o seguinte, né? Porque o podcast, ele tem técnicas, enfim, né? Tem a tecnologia por trás, mas ele não tem script. Né? A gente está falando aqui de justamente um estímulo aí a conversa. Pode ter até a pessoa, o entrevistador, né, ele estuda um pouco o entrevistado, o entrevistado também tenta entender um pouco a linha, alguma coisa, mas via de regra... Não tem regra. Não tem regra, né? Vai e deixa fluir, não tem nenhum combinado prévio, né? E falando de bastidores aqui um pouco antes aqui com o Marco, né? Estava perguntando ele sobre se ele tinha trabalhado em televisão e tudo mais, e ele me confessou aqui uma queda aí pela questão de produção, né? Produção de curta-metragens, enfim, o que for, que pelo que eu acompanho, por exemplo, do Câmera 4,
né, vocês, né, vão lá, vocês fazem as filmagens, vocês, né, fazem os acompanhamentos, as coberturas, digamos assim, né, o podcast também ele não tem, então vocês estão, né, registrando, fazendo registro do que está acontecendo, né, por exemplo, uma produção, né, de um curta-metragem, de um longa, ou o que for, envolve acho que totalmente um planejamento, enfim, toda uma composição. Então queria que, né, principalmente do Marco, né, como tu falou, então eu tô puxando aqui, digamos, foi um estudo prévio aí do convidado, mas eu queria que tu falasse um pouco aí dessa, ainda mais nos tempos de hoje, né, porque isso era uma coisa, antigamente, no passado, tu tinha, sei lá, era uma produção, né, era... vinha de, sei lá, de Hollywood, vinha da Globo, né, vinha, enfim, né, o máximo que se tinha era na época que começaram, acho que foi década de 90, né, que deve ter começado as câmeras VHS, aquelas, né, de o pessoal podia ter em casa. Dava, né, uma facilitada. Né? Dava uma facilitada, então tinha os trabalhos de escola, tinha alguma coisa ali que fazia, então ali já tinha algum ensaio, alguma coisa, mas queria que tu falasse um pouco de como é essa, né, qual o teu contato, qual a tua, o que tu, né, tiver aí aberto a comentar e a falar sobre essa outra modalidade de registro, né, que, né, chama muito a atenção aí, não resistiu à curiosidade. Show. Cara, hoje tu produzir um filme, ele depende do tipo de filme que você vai produzir, né? Depende do tipo de curta ou até mesmo um vídeo, porque podemos dizer que um vídeo ele pode ser um filme, desde que a história seja contada de uma forma que crie algumas emoções. Até um videoclipe, um clipe musical, 3 minutos e meio, 4 minutos, 5 minutos, tudo e é uma história, é início, meio e fim. Exatamente. E mexe com as emoções. Exatamente. Mas indo para essa parte assim do cinema em si, sempre foi um sonho que eu tive, porque nunca me achei bonitão, então, cara, como ator principal eu sei que eu não vou conseguir. Tá, entendeu? À frente das câmeras. Então, eu sempre tive essa vontade de, cara, saber operar, que nem a gente acompanha e segue muitas pessoas dos Estados Unidos, porque hoje o nível de tecnologia que tem em questão de câmeras, os caras estão muito à frente de nós. E até pela questão do custo. Hoje aqui no Brasil tu tem uma câmera, tu vai ter que desembolsar, uma câmera a nível de cinema, tu vai ter que desembolsar aí uns 50, 70 mil. Então, se tu não tem um aporte financeiro ou alguém que invista no teu projeto, ele acaba se tornando um pouco mais difícil. E aí, indo agora para outra esfera, falando também a respeito dessa questão da grana, hoje tu conseguir um incentivo, seja privado ou seja público, é uma burocracia imensa. Sim. Entendeu? Que nem a gente tem já 2 projetos, junto com outras produtoras parceiras, que já foi aprovado pelo Ancine, e agora a gente está na busca desse incentivo público e parte privado para poder fazer com que esses projetos andem. Então, ao mesmo tempo que é fácil, também é difícil. Entendeu? Acaba sendo um pouco contraditório. Mas, cara, a emoção que tu tem, pô, de ver um projeto teu andando, ou ver um projeto teu sendo concretizado é muito bacana. E é isso, eu acho assim, ó, na minha carreira, enfim, eu já faço essa parte técnica, faço a parte de câmera, faço a edição, faço todas essas funções que nós temos dentro de um filme, mas ainda não participei literalmente de um filme, entendeu? Então esse para mim, não vou dizer que vai ser o auge assim da minha carreira, mas vai ser uma realização muito grande, tá? Junto com o Ronei, que ele vai estar dirigindo esses filmes, e o Rafa, que vai estar também fazendo essa parte de fotografia, que, cara, é fundamental. Eu tenho alguns canais que eu sou inscrito do cinema indiano. E assim, ó, que os caras avançaram. Hollywood? Nossa, os caras assim, ó, deram um salto, porque a gente sabe que na Índia a população e tal, todo mundo é de certa forma carente, e os caras estão assim, ó, no fazem nível... chover, né? Fazem chover, né? Fazem chover, porque tem a parte carente, mas também tem a parte que tem grana. Claro. E essa parte que tem grana tá fazendo uns projetos assim muito bacanas. Assim também como o cinema japonês, o cinema chinês, tá se popularizando muito. E a Netflix, cara, trouxe uma oportunidade muito grande para qualquer tipo de produtora. Porque eles vão, que nem a música, né? Pode ser o compositor,
escritor, enfim. E lançou, e aí a Netflix vai lá e compra os direitos daquele filme. E, cara, que nem o La Casa de Papel, um exemplo. Foi feito apenas uma temporada no início. Porque não vingou lá na Espanha. Não teve popularidade. E depois que foi pra Netflix... Foi pro mundo e... Cara, explodiu. Explodiu. E hoje, se não me engano, é a 5ª temporada que tá? Ganha. Quinta ou 6ª temporada, não me lembro. Mas pra te ver como, às vezes, um pequeno passo, uma pequena escolha que é feita pode mudar muito a vida do cara. E só agora concluindo, pra passar pro Rafa, a bola da vez. Cara, é assim, ó. O cinema gaúcho, ele é um cinema que também é muito importante para o Brasil, porque se a gente for ver a TV e também os filmes, a maioria dos artistas são tudo gaúcho. Então o Rio Grande do Sul, ele praticamente exporta ator, atriz, não só por ser pessoas muito bonitas, porque tem um cinema lá nordestino, que é uma galera mais engraçada, que também tá crescendo, graças ao Whindersson Nunes também tá investindo nisso. Com muito talento e muita qualidade, Exatamente. Né? Então, cara, hoje, levando agora para esse lado da tecnologia, tu colocando um vídeo no YouTube de qualidade, com áudio bom, bem editado, ele vai entregar e a pessoa mais cedo ou mais tarde vai alcançar o público certo, entendeu? Então é só questão de tempo e você acreditar. E eu acredito que esse filme nosso logo vai estar nas telas. Seja do celular ou seja nas telas de cinema. Show de bola. Só fazendo uma analogia, uma comparação assim, né? Sobre métodos de produção, né? Então, qual é a diferença, vamos supor, da gente fazer um vídeo de um evento e de um vídeo roteirizado, assim, já, como se fosse um longo, um curto, enfim, um filme. A diferença é que nesses eventos a gente vai lá, muitas vezes não tem o briefing prévio, e a gente vai ter que fazer a leitura da cena para entender o que está acontecendo, para registrar, ou decidir, né, no caso, registrar aqueles momentos que a gente julga importante e para contar a história. Então tudo se resume a storytelling. Então não importa se é um filme de 1 hora, se é um vídeo de 30 minutos, 10 segundos ou 30. Sempre vai ter storytelling. Então, em comparação à parte de longa produção, maiores, assim, a questão é que já tem um roteiro que alguém pensou nisso. Então lá vai estar escrito todas as cenas, todos os ângulos, então eu acredito que por mais que seja um trabalho mais longo, mais árduo, de certa forma seja mais fácil para técnica. Porque já tá dito o que tá ali. Desenhado, já tá desenhado, já tá tudo escrito, já teve alguém que pensou, já teve uma direção que fez isso. Sim, já tem um... E nisso a gente já tem tem até um outro spoiler aí, né? Opa! Aqui é o lugar. Tem um filme que o nosso diretor do Câmera 4 tá na cabeça dele ainda. Mas ele tá pra soltar aí, que é o tal do táxi. Opa! Eu falei. Bacana. Falei. Cara, bacana. E agora ele vai ter que se explicar em algum outro podcast aí, não sei. Mas ele pergunta pra ele no off depois como é que é a história. O dia ele contou no carro. Ele contou no carro essa história. Cara, comigo foi no restaurante. Arrepiou. No restaurante a gente tava almoçando e tal, e ele, vou te contar e tal. Eu chorei, cara. Ele contando como é que vai ser esse filme. Muito bacana. E posso falar mais, Rony? A proposta desse filme, só pra ter uma ideia, que uma contrapartida quanto que o Marcão falou aqui, sobre o investimento de câmera, equipamento e tal, 60, 70, 100 mil às vezes, a contrapartida que é a proposta desse filme, assim como já tem alguns outros, né, é ele ser gravado todo no celular. Celular e drone, só isso. Sim, bem interessante. Só isso. Teve um caso, né, há muito tempo atrás, né, já falando o tempo, que acho que foi Bruxas de Blair, né, foi um filme aí, acho que um longa, né, dá pra dizer, foi filmado aí na época com as câmeras caseiras, eu não me lembro, acho que eu nem vi o filme, mas foi um alvoroço, foi um sucesso tremendo na relação, né, do que foi o investimento e se tornou um filme de cinema. Sim. Né, eu não sei exatamente, mas aquilo me chamou muito a atenção, né? Uma produção de baixíssimo custo. Isso tá vindo um pouco mais à tona agora, até o comentário que a Apple tem feito, né, nos comerciais dos celulares dela. Ela vai lá, mostra tudo comercial, pá.
daí no final aparece lá, esse comercial foi gravado com o iPhone. Sim, hoje é espetacular o que Só a gente que tem, né? nem sempre é 100%, né? Porque acontece, existe agora, o mundo está sendo muito adaptado a esse mundo das câmeras que tem adaptações para a lente. Então, a gravação foi no iPhone, mas tem uma lente de cinema. Então, isso tem que cuidar. É o que faz toda Que é o que faz a diferença, né? Eu A acho lente que é como se fosse os nossos o olhos. Né? processador hoje, a definição, né? Mas a lente é que eu acho que ainda é o A que... lente é os o olhos. diferencial. E até eu queria te diferencial. perguntar, o Maurício, agora em contrapartida. Opa, Inverteu já. Ai. Cara, não, porque o papo é tecnologia e tal, e Vê se eu tô à altura da resposta. e a minha ideia dúvida era é- não ser apertado. a gente tem muitas pessoas que é adepto do Android e muitas pessoas que é adepto ao iOS. O Maurício é adepto a qual das... Boa questão. Assim, ó, adorei a E pergunta. o porquê? Tá, eu tava falando até com o Marcos ontem, a gente tava batendo um papo sobre isso, tá? O que eu entendo, tá? De fato ali, quem foi o precursor ali foi o iPhone, né? Foi o lançamento ali, enfim, ele derrubou na época todo um mercado aí de BlackBerry, um monte de coisa que não se imaginava, né? O próprio mercado japonês, né? Que até então ele tava muito à frente, né? Ele tava muito à frente no smartphone, mas é aquela coisa que era troca capinha, era cor, era tecladinho de feijãozinho, Sim. aquela coisa tudo, né? E surgiu, né? Veio o iPhone aí, né? E de certa forma ali ele revolucionou mesmo, né? Foi um negócio aí que, tipo assim, é um dispositivo ali que mudou o jogo, né? Te fez, ali começou a tu poder ter a questão de produtividade, tudo na palma da mão, né? Conexão, e hoje se usa para muitas coisas, tu dispensou o teu laptop, o teu desktop, Verdade. enfim, né, para o dia a dia, enfim, N coisa ali. Essa indústria do app também é uma coisa sensacional. Tá? Então, o que é a minha visão hoje? Tá? Então, quem revolucionou foi o iPhone, de fato, e realmente era um aparelho fantástico, né? Eu cheguei a ter acesso aos primeiros, enfim, coisa realmente era uma coisa ali que, né, funcionava muito pra bem. época, né? pra Hoje, época se você ver, ele vai ver que ele é pequenininho, né? Tal, você vê o pixel da tela ali, você consegue ver a malha dos pixels e coisa, mas, né, enfim, na época foi revolucionário. Hoje, atualmente, eu entendo até que o hardware que roda o Android, né? Porque daí a Google entrou, né, no mercado, entrou na jogada, né? Porque todo mundo sabe, né, que a Apple ela é proprietária, né? Desde os computadores e coisas. Então, tu tem o hardware proprietário, tu tem o software proprietário. Isso tende Pra funcionar melhor. a funcionar Como se melhor. tivesse sido feito sob medida, né? Exatamente. Então, hoje eu entendo aí que Samsung, outros tipos de aparelho aí, não me veio a cabeça agora, mas até ultrapassam na capacidade do hardware, enfim, e tudo mais. São aparelhos fantásticos, já usei Android, mas o que eu colocaria é que o sistema o iOS ainda é o diferencial do iPhone. Tá? Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa tipo, eu quero hackear, quero acessar mais coisas, eu quero mais funcionalidades, eu quero mais jogo de cintura, né, no meu aparelho, o Android ele oferece isso, né? Ele oferece isso de forma melhor. O próprio DNA do Google é mais de engenheiro, né? Mais de te dar mais possibilidades, enfim, Concordo. tudo mais. É o grande arrependimento até hoje, para quem pergunta para o Bill Gates, né, qual a onda que ele perdeu que mais doeu, foi a do telefone. Né? Tem até um vídeo uma vez do Steve Ballmer, né, que era o presidente da Microsoft na época, dando risada de um aparelho de $300 que não tinha nem teclado, enfim, e tudo mais. Então o Bill Gates, ele é o mercado aí que ele acho que mais doeu para ele não ter. Eles tinham na época o Windows Phone e coisa, e era bem interessante. Né? Então, o que eu diria... Mas era difícil de mexer nele. Eu cheguei a ter um e era complicado. complicado. Mas ele era, entre os geeks, né, o pessoal, ele era considerado um bom produto. Né? Era considerado um produto bem interessante. Né? E depois... até até a Nokia chegou a ter também, né? Sim, eles ainda, antes de sistema... vender a divisão deles de celulares, eles chegaram ainda a brigar, porque eles eram líderes na telefonia móvel, né? Antes do smartphone. Né? E aí o que aconteceu? Então eu acho que hoje os aparelhos que rodam Android têm uma variedade maior, né? O iPhone tem essa questão ainda né, é um símbolo de status, né? Vamos dizer aí, tem gente que opta por ele, enfim, até por N razões, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E tem realmente uma super qualidade. Eu, na maior parte do tempo, utilizei iPhone, cheguei a ter vários, cheguei a ter iPhone muito longevo também, né? De ficar aí 4 anos com o mesmo aparelho.
né? Então sempre gostei muito ali da maneira, mas do uso normal para trabalho, o dia a dia, né? Nunca fazer muita peripécia aí tecnológica. Na época, no início, até tu tinha que hackear ele, tu tinha que quebrar, botar um jailbreak, que chamava, né? E aí tu podia instalar, né, outros aplicativos, tu podia, né, ter um jogo de cintura maior, mas hoje eu não me sinto limitado, né, com ele, mas eu tenho, por exemplo, toda a automação da minha casa é Google. Né? Então tenho lá o Google Mini, Sim. não tem nada de muito especial, mas ela é toda mais montada, né, na linha do Google. A minha filha gosta mais da linha da Amazon, lá da Alexa. E hoje eu não uso laptop Apple, eu uso um laptop PC normal, né, e consigo fazer as conversas do que eu preciso, dos sincronismos. Então eu vou dizer que os dois produtos são muito interessantes. Conseguiu fazer uma mescla bacana. Né? Exatamente, né? E não é legal. Mas tem gente que é tão adepto, cara. Né? Tão adepto que, tipo, parece que se tu não usa, tem nojo. Rapaz, sai pra lá. Não tem iPhone, tu... A gente já passou por isso. E eu te fiz esse questionamento, porque hoje, durante uma gravação, o cara me fez: tu não usa iPhone pra gravar? Por quê? E tal. E aí tive que explicar pra ele os motivos, cara. Tipo. A entrega, no fim das contas, é a mesma. É a mesma, entre aspas, né? A mesma. Porque vai muito da visão de quem tá. É aquela história: o carro pode ser uma Ferrari, mas se o cara que tá ali não sabe dirigir, Exatamente, não vai adiantar nada, tem, entendeu? Tem que ter piloto por trás. Então, que nem muitas pessoas. Até uma oportunidade que eu tive de comprar as câmeras que eu tinha. O cara, ele comprou no impulso, lá, vou tirar foto, vou fazer isso, aquilo, e não desenrolou o negócio, e acabou me vendendo com preço bem abaixo do mercado. Sim. Porque o importante é quem tá atrás da máquina. Claro. Quem tá ali atrás do visor, que tem não só a técnica, mas tem também o olhar artístico. E eu acho que essa parte do olhar artístico ela é muito importante. E eu acho que até herdei da minha mãe. Acredito que tenha dado um pouco da minha mãe, porque, cara, ela assim, inventa umas coisas que só Deus pra dar, assim. E eu até acredito, cara, que a criatividade ela é um dom de Deus. Porque... tem que ser desenvolvida, né? Exatamente. Porque às vezes a gente... precisamos editar. E te dá aquela neura assim que tu não vem, cara. Não vem o troço. Sim. E aí do nada, daqui a pouco, tu viu uma referência, ou viu algo assim, as ideias começam a vir, a criatividade começa e tá lá o resultado. Sim. E papo de velho agora, mas uma vez eu também ouvi que uma dica, né, que é a pessoa alternar o sistema operacional de 6 em 6 meses, seja do computador, do aparelho celular e coisa tudo, até para manter, né, o cérebro pensando, né, porque às vezes a gente acostuma muito, né, e tu acaba tendo dificuldades às vezes para operar um outro, e quando tu acostuma, tu acaba não te apertando, né, em nenhuma situação, né, e uma das brigas também, né, na época que entrou a parte de universo de sistema operacional no celular, também era uma briga quem ia ter o ambiente, né, que ia pegar o celular, o computador, a automação, o carro, né, hoje o carro hoje está muito tecnológico, né, enfim, principalmente os carros elétricos, né, então qual o ambiente aí que ia dominar, né, essa era a briga de cachorro grande aí entre Google, Microsoft, Apple, inclusive agora eu fiquei sabendo até que a Apple descontinuou, né, um projeto que eles tinham interno aí que estava muito custoso, muito oneroso, mas que era do carro da Apple, né, que fosse querer um New Beetle, né, uma nova edição, enfim, todo o aparato ao redor, mas eles, né, acabaram por suspender esse projeto por causa do custo. É que nem eu tava vendo também a história daquele óculos virtual, né? Você ia falar do metaverso agora. Metaverso, isso. Cara, eu até acreditei que o troço ia vir. Eles estavam fazendo um barulho grande naquela época, né? O próprio quase fui. Quase foi. Quase foi. Mano. O Google Glass também foi um outro também que veio. Claro, daí o Google Glass tinha aquele conceito que ele não te isolava, né? Tu não fica aquele ser estranho ali, mas ao mesmo tempo ele também, a experiência que ele te proporciona também não é uma imersão, né? Não é uma, eu até tenho um Quest 2 ali em casa aí para as crianças e coisa, é interessante, é bacana,
mas aí até certo ponto, até esses dias eu estava com o Ronei, nós estávamos batendo um papo aí, discutindo o que é digital, o que é virtual. Então aquilo é um mundo virtual, né, onde tu entra, vamos marcar uma reunião no metaverso, vamos, né, fazer, tipo na época do Second Life, eu acho, não sei se vocês chegaram a... Então, são coisas aí que são interessantes, acho que podem ter, tipo, você aprender realidade virtual aí no museu, alguma coisa, acho que é muito interessante. Gerar experiência. Mas a ponto de tu tocar a tua vida ali dentro, né, e coisa, não sei, né, era que nem nós três aqui vestindo o álcool. Em cada lugar. Não sei, né. Então, eu acho que também o tete-a-tete, enfim, essas coisas, no máximo, uma cal aí já tá mais que suficiente. Eu até agrego isso aí, comentando o seguinte, ela é interessante mais por um tempo, que nem o Rafa... Eu ia falar isso, o Marcão teve a experiência. Né? Isso, e cara, no momento ele é muito show, mas chega no momento, numa parte que, cara, tu não tem mais a interação humana, perde a graça. Entendeu? Que nem, pô, tu falou lá da época do Atari e tal. O bacana era o quê? Quando tu tava jogando com algum parceiro. Quando tu tava jogando com alguém junto, ali, né? Junto, pra poder. E aí tomou o gol, morreu, isso, aquilo, brigou. Trancava lá, botava a mão na tela, o cara não bateu o recorde. E talvez não tenha vingado tanto esses projetos por distanciar essa parte humana. Entendeu? Que nem, comecei a jogar lá, joguei, só que aí, tipo, aí o Rafa saiu fora, aí a interação já não ficou mais tão bacana. É que tava legal quando eu tava gravando ele. Isso. Mas a própria PlayStation, ela parou de investir. Não tem mais jogos novos de VR. De VR, então, né? Exatamente. Tipo, tu vê que se o próprio fabricante não tá investindo, o que aconteceu, entendeu? Exatamente. Mas é muito aquele negócio de curiosidade, experiência, muito legal, né? Então, tu poder estar dentro, inserido no universo, mas enquanto a partida também tem aquelas... além da visão, né, tem aqueles outros jogos que tem simulador de carro, que o carro mexe tudo, ou que tu consegue andar na plataforma, né, e dá um pouco mais de realismo com arma e tal, mas ainda assim... acho que não se compara ainda. Sim. Tu tinha comentado comigo no off lá, enfim, não foi agora, mas foi em outro momento, que tava renovando a carteira. Ainda tem aquele simulador de... Então, na minha condição, na minha situação, não tem, acho que é só a primeira habilitação. É, na primeira habilitação, só exatamente. Só na primeira. Porque eu até achei que tinha caído também isso aí. Eu não cheguei a essa, eu nunca peguei. Não vi, mas cheguei a falar também, sei lá por quê. Eu não cheguei a pegar. Claro, isso aí até na aviação e coisa toda, acho que simulador é coisa. Sim. Simulador é uma coisa. Exatamente. Jogo é outra. Exatamente. Mas, jogo 3D. E falando na questão humana, que é onde eu vou, acho que eu queria puxar o assunto agora, que eu acho que é um desafio, né? E uma vez eu fiz só para contextualizar aqui, eu fiz um curso esses cursos online de escrita, como escrever, enfim, uma coisa ali, não, sei lá, um livro, um roteiro, o que for, coisa. É uma história, né? Um storytelling, coisa tudo. E a dica que o cara dava, a primeira dica que ele disse, cria um plano pro teu personagem, tá? Cria um plano, tu bota ele aqui. E, cara, se tu quiser fazer uma história interessante, começa a inclinar. Começa a fazer o cara tropeçar, vai botando desafio. Quanto mais tu dificultar a vida do cara, mais interessante vai ser esse teu negócio, né? E vamos inclinar o plano um pouco aqui, né? Nós que somos aí de, enfim, produção e tudo mais. Hoje a gente tem uma tecnologia que veio para ficar e ela está bem avançada já, a gente sabe, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial aí tem sido um assunto polêmico, um assunto, né, inovador, enfim, a gente tem visto aí também essa ascensão aí da própria NVIDIA, né, com, né, os processadores, os equipamentos aí dedicados aí para inteligência artificial, e eu já, de curiosidade, já vi muita coisa aí de tipo, o cara bota lá 2 parágrafos, gera um curta, né? Eu vejo no YouTube, eu não assinei nenhuma ferramenta ali, o máximo que eu brinquei ali foi no ChatGPT ali na versão gratuita, né? Mas vi coisas assim de impressionar, né? De assim, um negócio assim de bizarro, né, no ponto de vista do que é possível hoje, né, e a gente já ouviu falar de, enfim, fraudes, né, N coisas aí, a pessoa se passando por, e a própria, né, às vezes os próprios vídeos, né, com a pessoa diz, eu sou aqui o Morgan Freeman, mas eu não sou o Morgan Freeman, né, isso aqui. Então, esse tipo de coisa aí hoje, né, é muito novo ainda, né, uma coisa que é uma tecnologia aí que até eu achei muito bacana que esses tempos eu vi um post ou alguma coisa dizendo, uma mulher dizendo, olha, eu quero a inteligência artificial para lavar os meus pratos e varrer o meu chão, e não para fazer a minha arte, né, não para pintar meus quadros. Sim.
né? Enfim, fazer a minha música, por exemplo. Né? Então é uma questão realmente aí que hoje, como é que tá a visão de vocês? Vocês têm como ameaça, um aliado na parte de produção? Como é que vocês enxergam isso hoje aí, né? Na leitura de hoje aí de vocês? Quer começar? Cara, eu acho que ela não, pra nós, ela não é uma ameaça. Eu acho que ela é um grande aliado, inclusive. Porque não adianta, a inteligência artificial ainda não vai atender o cliente, entendeu? Tipo, ela não vai ter aquele entender exatamente a demanda dele e entregar aquilo que ele quer. Mas em contrapartida, ela vai nos auxiliar a fazer isso de uma forma mais eficaz e mais rápida. Então, na verdade, em várias áreas, né? O cliente falou ali da música, a gente já fez jingle já com inteligência artificial, vídeo, foto, nos roteiros, ajuda muito. E às vezes não é aquilo, ele não vai entregar pronto, mas ele vai te entregar ali um carvão para tu lapidar. E às vezes esse é aquele norte que nos faltava na criatividade, né? A destravada, talvez, inicial, às vezes tu só precisa de alguma coisa para conseguir mudar e deixar do jeito que tu quer. E então acho que ela auxilia muito a gente nisso, né? Essa é a minha visão, pelo menos. O que tu acha, Bruno? Eu concordo com a tua visão e também vejo a inteligência artificial como um excelente artifício que tu tem, uma ferramenta, tá? Mas em contrapartida, eu vejo que pelo fato dela facilitar, porque o que acontece? O ser humano, o quê? Quanto mais difícil são as coisas, ele tem duas decisões a tomar. Ou ele desiste, ou ele sobrepõe essa dificuldade. Uhum. E a partir do momento que começa a ficar tudo fácil demais, você vai se cansar. Você vai, enfim, um exemplo mesmo é um jogo, já que a gente falou de jogo aquela hora. Quando o jogo é facinho demais, tu já faz de olho fechado, já tá tudo tranquilo, então tu não se coloca numa posição de desafio, de melhora, de crescimento. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que a inteligência artificial vai ajudar muito, como já nos ajudou, um exemplo, tirou uma foto lá que cortou o braço da pessoa. Nós conseguimos colocar um braço ali criado pela inteligência artificial. Sim. Então, ao mesmo tempo que ela ajuda, eu vejo que a longo prazo talvez atrapalhe, porque vai fazer com que o ser humano ele se torne ineficiente e como qualquer músculo, com o tempo, quando não é utilizado, ele vai atrofiando. Então eu vejo dessa forma a inteligência artificial. Profundo, hein? Falei. Sim, não, e eu vejo assim, ó, realmente aí na questão de tu usar ele para apoio gráfico, enfim, para N coisas eu acho sensacional, acho que isso é uma evolução. O meu dilema hoje, né, do Filipon, né, quanto à questão da inteligência artificial é, por exemplo, um roteiro, por exemplo, um livro, né, eu vou ler um livro e, porra, foi gerado pela inteligência artificial. Né, a gente sempre, né, pensa aquela coisa, poxa, tem alguma coisa que tu passa ali de humano, né, ainda mais uma história, né, se for um romance, né, enfim, alguma coisa. Né, e hoje o meu dilema é esse, né, ou uma produção, né, de um vídeo, um roteiro de um filme feito pela internet, o que é viável, o que é possível hoje, né, isso existe. Que nem tem um site lá que esses dias a gente viu, que tu coloca uma imagem, colocou a imagem ali estática, e ela transforma em um vídeo com emoção, com movimentos faciais, com tudo, e até colocam uma trilhazinha sonora para criar aquele ambiente. Então, eu vejo assim, ó, vai evoluir muito ainda, cara. Já está num patamar, assim, ó, muito top, mas vai evoluir muito, talvez até o ponto de criar essa emoção aí que tu tá comentando. É que a gente tem que levar em consideração que a inteligência artificial, o que ela faz? Ela pega todos os dados de pessoas. Então, sim, claro. Ela não cria nada, ela só vai pegar aquilo lá e organizar de uma forma que ela vai entender que é aquilo, a demanda que tu precisa, né? Então, acho que nessa questão de, vamos supor, de pegar esses dados embaralhados, digamos, que estão no mundo, na internet, sim, enfim, sim, todo esse juntar e entregar alguma coisa filtrada, né? Eu acho que é muito sobre mais de quem pergunta, né, no caso, de como o resultado vai vir. É que nem levando assim pro lado da medicina. Pô, talvez um médico levaria 15, enfim, não sei, para descobrir um tipo de doença. Sim. Vamos colocar um exemplo aí, quando aconteceu da Covid. Cara, é uma das doenças que foi descoberta a cura mais rápido que da história.
Entendeu? Então, pô, eu acredito que a inteligência artificial, ela usando como ferramenta, Suporte. ela vai dar esse suporte, vai facilitar. Não, Mas não é a menor dúvida. Mas em contrapartida, pô, o médico talvez que antigamente estudava aí 44 anos da vida dele. Quantos livros ele leu ali? Entendeu? Não vai ficar mais de boa. Não, acho que nessa questão realmente de triagem, de análise, né? Enfim, coisa que você está comparando lá, sei lá, 1 milhão de casos já, claro. né, feito a leitura ali no algoritmo, então aquele ali vai te dar essa, digamos, esse diagnóstico, né, enfim, depois tu vai acompanhar com, né, as pessoas, mas, né, tem que ter, tipo assim, o acompanhamento médico vai conseguir acontecendo, mas de fato tu chega muito mais rápido ali, né, tu tem um apoio tecnológico aí que é inegável, né, a realidade aumentada, enfim, para cirurgias, tudo mais, isso aí eu não é nem o que eu boto na mesa aqui, né, mas o que eu penso é o seguinte, por exemplo, será que daqui a 10 anos um filme feito, digamos, já a moda antiga, né, com um roteiro escrito por pessoas, né, isso vai se tornar um negócio de nicho, vai ser uma coisa artesanal, como é que vai ser essa visão no futuro? Porque o que já está claro, né, vocês mesmos já colocaram aqui que ela está sendo utilizada, né, que ela é o apoio, ela vai evoluir muito, mas como é que fica lá na frente? Vai ter algum valor? Vai ser um negócio de nicho, um filme artesanal? Como é que vai ser? Quer dizer, se o nosso atual presente, como ele ficaria no passado, se ele vai ser um defasado ou não, né? Exatamente, ou vai ter um valor diferente, como é que vai ser lá na frente? Eu acho que é que nem a história do rádio, cara. Ainda existe rádio hoje, entendeu? E ainda existe pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Então, talvez seja assim. Talvez daqui 10 anos seja dessa forma. Eu acredito, né? Que nem hoje um estabilizador que tem para câmera, ele já tem um software, um hardware com software ali com inteligência artificial que consegue te seguir, que consegue te acompanhar. Então, não preciso estar com o botão ali atrás, ali indo para um lado para o outro. Ele mesmo vai fazer isso. Não, Marco, até aí tudo bem. Tá, mas o que eu coloco? Por exemplo, se eu vejo um filme, tá, uma produção, enfim, tal, teve uma inspiração, às vezes foi uma frustração do cara, ou uma luz que o cara teve. Então, eu sempre gostei muito do por trás, né? Como é que o cara chegou naquele filme, naquela obra, o porquê das coisas. Porquê, e são coisas humanas que trazem. Então, isso para mim torna mais interessante eu saber, poxa, o que gerou pro cara ter bolado isso aqui, ou ter chegado nisso, né? Qual foi a situação de vida. O storytelling, né? Exatamente, de onde esse cara veio, né? O que ele passou, ele consumiu drogas, ele estudou música, estudou sapateado. Isso aí, né? Esse lado humano, isso aí para mim enriquece a obra quando eu vejo, né? E no momento que eu gero, né, através de uma inteligência artificial, eu vou pesquisar o que, pô, microprocessador lá da NVIDIA, sabe, né? Tá, ok, juntou com, né, N dançarinos, não sei o que, para fazer aquela cena e coisa que ele pegou, mas é um merge, né, eu não sei, isso para mim é estranho, né? Pensando em arte, né? Pensando em obra, né, pensando nesse sentido. Eu acho que ela ajuda, que nem tu falou, né, a tecnologia pode, e ok, eu não vejo, até o próprio cinema hoje em dia, já há muito tempo ele vem explorando muito esses efeitos especiais, muita computação gráfica, né, até demais ali pro meu gosto, né, mas a minha preocupação é um pouco essa, né, se ali na frente nós vamos ter toda a produção aí, ó, a grande maioria, né, sem essa, eu sei que pode vir tipo assim, de um caldeirão de todo mundo, é uma mistura que deu aquilo que o processador foi lá e jogou aquilo, mas é estranho, pra mim ainda é estranho. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que daqui a algum tempo, se tu vê um filme e no final do filme não tiver escrito que ele foi com inteligência artificial, tu não vai saber. Sim, é um teste cego, né, eu acho que é isso. E aí sim, é uma grande... Porque não, é aquele ponto, né? Tu não sabe mais o que é real e o que não é. Tu pode fazer o seguinte, gerou o filme e diz, cara, agora... É meu. Não. Tu, tipo assim, gera o filme e agora diz, agora também gera o background de quem fez. Sim. Poxa, aí a história vai acabou. Ficar completa. A história fica completa, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que nós vamos experienciar aí nos próximos tempos, né? Enfim, é uma coisa aí que mexe. E só vivendo, né? pra ver, né, como é que vai ser. Porque, que nem a opinião, né? Às vezes, hoje, a opinião que o Felipe tinha, sei lá, 5, 6 anos atrás, mudou completamente. Talvez, quando tu veja, tu tá numa outra energia, numa outra vibe, com a outra cabeça, e daqui a pouco é o cara adepto, entendeu?
Então, eu acho que vai também muito das mudanças. Cada mudança gerada ali vai ser geradas novas mudanças. Então, eu acho que é bem relativo. Cara, eu não teria assim, nenhum tipo de preconceito. Se é por inteligência artificial ou não. Eu acho que interessa é o sendo que bom, te passe. Sendo bom. O interessante é o conteúdo. Que nem agora, abrindo um spoiler. Cara, eu assisti o Bad Boys 4 e assim, ó, foi fora do sério pra mim, cara. A cada cena foi uma surpresa. Porque é que nem o Velozes e Furiosos, já uma temporada de 13. A cada filme um troço novo. Beleza, alguns tu não gosta, outros tu gosta. Que nem pra mim o melhor Velozes e Furiosos foi o primeiro. E agora assistindo o Bad Boys, assim, ó, não só pela propaganda que foi feita, mas cada cena foi assim, ó, pra mim foi muito top. Sim, foi uma surpresa. E existe essa exigência humana, né, de sempre estar superando, né, de sempre... Que talvez a inteligência artificial não consiga. Entendeu? Enfim, pode ser que sim, pode ser que não. Sempre vai ter também aquela questão da curadoria, né? No momento que eu gero, mas o melhor curador é que vai trazer talvez o melhor resultado, né? Então, aí a gente consegue enxergar com aliado. Com certeza é um tema aí que ao longo aí das sequências e das séries do Filipod aí ele vai ser respondido. Vai ter muito o que falar, né? Acho que vai ter vai trilhar muitos caminhos, muitas opiniões, muita coisa, então certamente vai ser um tema que nós vamos explorar bastante. Muita água para passar embaixo da ponte. Exatamente. Então, pessoal, acho que, né, é isso. Eu gostei muito aí da conversa, dos assuntos que a gente explorou. Acho que a gente conseguiu, né, trazer muita coisa aí, pelo menos para mim, muita curiosidade foi atendida ali, né, de entender dos assuntos, e queria saber aí se, né, passar um pouco para as considerações finais aí, para vocês quiserem, né, colocar mais um assunto, alguma coisa, algum ponto aí da nossa conversa, né, fiquem à vontade. E aí? Os créditos, os créditos. Alguma coisa queria falar, não puxamos aqui, alguma coisa, aqui é lugar de bate-bola. Mas um pitchzinho, né? Pitchzinho. Show. Tá. É que o pitch foi desde o início, né? Não sei se percebeu, né? Foi desde o início. Mas pra quem ficou até o final, seguinte. Opa. Não, tá, vamos lá. A gente falou aqui sobre muita tecnologia, sobre muita coisa, né? E basicamente eu queria dizer pra vocês que no Câmera 4 tem tudo isso aqui. Boa. Aqui no Câmera 4 a gente vai ter sempre uma solução pra você no audiovisual, seja foto, vídeo, imagem aérea, podcast. Então a casa principal aqui, onde várias novidades estão, artistas surgindo aqui, pisando nesse palco, e a gente vai sempre tentar trazer o melhor pra você. Show. Agregando ao que o Rafa falou, a gente tá usando. Eu tenho usado um termo aqui bem bacana, que peguei do Ronei e o Ronei pegou de alguém. É aquilo, né? Hoje em dia, talvez nada se crie, mas tudo se copie. Entendeu? Que é. O Câmera 4 está se tornando algo 360, uma empresa 360, devido ao que conseguir atender por completo, do início ao fim, cada cliente. E o Rafa comentou que a gente está falando de tecnologia. A gente está falando de tecnologia, mas nós não estamos sendo tão técnicos para poder facilitar, porque é a forma que hoje nós comunicamos. Entendeu? Antigamente falava assim de termos que, enfim, talvez a pessoa nunca ouviu falar isso, que nem se a gente for falar aqui a questão de plano, o contra-plongé, se eu falar isso, talvez o Maurício, que eu não teve nenhum contato com isso, que é isso, contra-plongé, entendeu? Então estamos falando de tecnologia, mas sem ser tão técnicos, e eu acho que isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais interesse em alguns tipos de conteúdo, assim como tu. Esperamos também ter atendido aí as expectativas em relação a esse mundo dos vídeos e de imagens, que, cara, só tende a crescer. Eu tava vendo esses dias uma postagem que tem fundamento e fonte de estudos que a cada 10 pessoas, 7 assistem vídeos. Então, a tendência com certeza vai ser aumentar. Com certeza. O vídeo vai tomar conta. Hoje as redes sociais é só vídeo. Não existe. Algumas que outras ali pessoas postam uma imagem estática e mesmo assim tu já passa o dedo. Já rola já, porque não te chama atenção. Então o vídeo animado, o motion, ou um próprio vídeo, você se gravando ou gravando, alguém te gravando, isso, a tendência é cada vez mais crescer, porque o mundo é vídeo.
Com certeza, concordo. Pessoal, muito obrigado aí por nos assistirem até o final. Tá? Duas feras aí que desmistificaram bastante coisa aí da parte de vídeo, de editoração e tudo mais. Eu só tenho a agradecer a presença, Rafa. Obrigadão. Muito obrigado. Marcão. Valeu, Maurício. Obrigado demais. Tamo junto. Valeu. Valeu. Feito. Tchau, tchau. Um abraço.